da última lição, que é a lição de número 13. Essa lição ela tem como tema a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, né? Em que o apóstolo Paulo, qual era a esperança que ele tinha? Então nós vamos discorrer aqui nessa mensagem sobre a esperança do cristão. Glória a Deus. A esperança é algo que nós não vemos. A nossa esperança é a vinda de Cristo, né? É a volta de Cristo. Tem muita gente que espera em Cristo só nessa terra, né? E a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes dos homens se nós contarmos com Cristo apenas nessa terra. Então nós aguardamos a esperança do retorno, da volta de Jesus. Glória a Deus. Inicialmente nós vamos estar aqui falando sobre 3 pontos importantes dessa leitura, né? Que é na mensagem passada, o nosso irmão Miqueias tratou sobre a questão do encarar a morte com coragem. E diante desse texto nós vamos ter aqui vamos ressaltar a consciência que Paulo tinha diante da morte. A gente falar de morte, né? O pessoal, tem gente que se assusta logo, né? Tem medo logo. É um pavor grandioso. Eu estava lendo esse texto que Paulo escreveu a Timóteo, né? Paulo estava preso. Já tinha sido a segunda. Na primeira ele foi solto, depois ele foi preso de novo. Então ele foi julgado, ele já estava próximo de ser condenado. Ele ia ser morto. Quando a pessoa saber que vai morrer, ela fica assim muito reflexivo, pensativo, e até tem gente que fica angustiado. Mas Paulo tinha uma visão, uma convicção do que a esperança que ele estava vivendo com Deus era tão forte que eu pude aqui anotar que a visão da esperança diante da morte, ele chegou a afirmar isso aí, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler aqui, capítulo 5, versículo 1. Ele está dizendo que a morte física, né? Glória a Deus, era só uma mudança de casa. Versículo 1, capítulo 5 de Coríntios, viu? Se você quiser conferir aí. E disse: a nossa casa, que é o corpo terrestre, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, eterna nos céus. Então era só uma mudança de casa. Mas nesse versículo aqui que eu li agora, ele diz assim: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. O que nós entendemos por oferecer um sacrifício? A vida de Paulo toda foi uma dedicação à obra de Deus, e o martírio dele foi uma espécie de sacrifício diante de Deus, né? Não que Deus quer sacrifício humano, Deus não quer sacrifício humano, mas existe, no caso na vida de Paulo, foi uma oportunidade que ele foi morto, né? Ele foi condenado quando ele estava lá em Jerusalém, e ele foi preso, ele foi levado a Cesareia, e lá em Cesareia alguém disse: olha, vamos para o julgamento lá em Jerusalém. Ele disse: não, eu sou cidadão romano, eu apelo para César, eu quero o fórum que vai me julgar é lá em Roma. E lá o imperador determinou que ele ia ser morto. Então ele sabia que não ia escapar. Tem coisa que Deus não livra. Muitas vezes Deus livrou ele da morte, mas agora era chegado o momento dele. Então a vida dele ele sabia que ele ia perder a sua vida como um sacrifício diante de Deus.
A vida de serviço, né? A vida de dedicação que o crente serve à casa de Deus é um sacrifício. É você vir para a igreja, é um sacrifício, não é não, Luciano? Para você servir a Deus, assim, de dedicar tempo, dedicar esforço, é um sacrifício. E quando você faz como Estevão, que ele viu Estevão morto. Estevão foi apedrejado como o primeiro mártir da igreja. E agora ele sabia que ia morrer. E ele está escrevendo essa carta para o jovem pastor Timóteo. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Vou pegar isso aqui para a gente. Ninguém quer partir antes do tempo, não. Ninguém quer morrer assim bruscamente. A gente quer morrer assim bem velhinho, já assim bem de idade, né? Mas Paulo, ele vai dizer aqui nesse texto que a sua vida de dedicação a Deus estava culminando com a sua morte. O próprio João Batista, né, morreu, foi cortada a sua cabeça. Teve um apóstolo de Jesus que pediu para sentar à direita de Jesus, foi Tiago e João. Foi o primeiro mártir dos apóstolos. Então Paulo estava próximo da sua partida. Ele tinha consciência que diante da morte ele não ia se desesperar, não ia tomar Lexotan, tomar um remédio para tirar a ansiedade. Não, ele estava ciente de que iria haver uma mudança. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, irmão, nós podemos ver que Paulo tinha tanta convicção que ele disse que estava em aperto. Ele disse que partir era melhor. A fé, a esperança que ele tinha em Deus era tão forte que ele chegou a dizer isso: partir era melhor. Versículo 23 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. A Léa está estudando essa carta, né, Léa? Diz assim, ó: mas de ambos os lados estou em aperto, tenho o desejo de partir, porque se ele partisse, ele estaria com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Isso era muito melhor. Então essa era uma visão da esperança que Paulo tinha diante da morte. Isso é um exemplo para nós, né? Teve casos de irmãos que só em fazer o exame e descobrir que estava com Covid, morreram do coração. Não morreram da Covid, morreram foi do coração, de tanto medo, de tanto pavor. Então o apóstolo Paulo estava preso, estava sabendo que ia ser julgado. Essa carta de Paulo aos Filipenses é a carta da prisão. Engraçado que quando as autoridades queriam fechar, calar o ministério de Paulo. E foi no momento que ele estava ali sem ir para as missões, sem visitar as igrejas, sem abrir novas frentes de trabalho, em que ele começou a escrever, a doutrinar as cartas da prisão, as cartas pastorais, as cartas pessoal, a carta de Filemon. Então ele escrevia e ele não parava. E agora ele está dizendo: a minha vida, eu estou chegando no final. Eu vou estar combatendo. Ele vai dizer assim: eu combati o bom combate. Glória a Deus. Então a consciência de Paulo diante da morte tinha uma visão muito, muito interessante sobre a esperança. O assunto aqui é a esperança, certo? Bem, a morte, na visão paulina, na visão do apóstolo, a nossa vida é como uma carreira, é como uma guerra. Quando você nasce, você já entra numa guerra. Quando você aceita Cristo, principalmente, você está declarando a sua guerra contra o hino 225. Diz: na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Então a guerra é uma guerra contra, eu vou dizer, uma guerra contra quem? A nossa guerra. Quais são os nossos maiores inimigos? É o irmão que está do nosso lado? É o nosso maior inimigo? Nós temos vários inimigos. Um dos principais é o inimigo de Deus. Esse aí não gosta do homem, não gosta de você, não. Ele não quer ver o seu bem, não quer ver a sua prosperidade, não. Mas tem um inimigo que está morando com a gente. É a nossa própria natureza carnal.
E a gente tem que fazer morrer essa natureza carnal para a gente viver espiritualmente, senão a gente não consegue absorver de Deus a vida espiritual abundante. Então, irmãos, ele sabia que ele combateu, ele começou, ele guerreou, ele combateu o bom combate. Ele está dizendo assim: eu combati o bom combate. Aí ele está dizendo no versículo 7 que a vida espiritual, a vida ministerial é uma carreira. É uma carreira em que você, agora vai ser no dia 31, né, de dezembro, aquela corrida lá em São Paulo, São Silvestre. Eu vi um irmão comentando que tem umas pessoas que começam numa velocidade intensa. Quando chega na metade do caminho, tudo com a língua lá de fora, cansado. Tem um que começa só no compasso, e eles vão ganhando velocidade, eles vão ocupando velocidade, até chegar na reta final e ganhar o grande prêmio. Então, na carreira, na vida, essa comparação com o combate, e comparando com a carreira, você se dispõe a correr, e você chegar até o fim. Porque tem muita gente que do meio para o fim já está desistindo. Faz igual o povo de Israel. Passou o que passou. Quando chegou na metade da viagem, não querendo voltar. Você já percorreu a metade, você quer voltar na metade? É até falta de sensatez. Mas Paulo está dizendo: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Esse ponto de guardar a fé, irmãos, é muito importante, porque ao longo do caminho as pessoas, elas correm, elas combatem, mas elas desistem, elas perdem a fé, elas perdem a esperança, elas criam um desamor pelas pessoas, elas não se vinculam com Deus, elas não criam amizade, e elas vivem uma vida ranzinza, uma vida cheia de raiva. E a Bíblia nos mostra que esse tipo de vida não é uma experiência boa. Nós temos que viver uma vida da plenitude, uma vida com Deus, uma vida cheia da esperança, e viver com esperança, como disse o próprio Salomão. Salomão vai dizer no livro dos Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14, eu li esse versículo hoje, eu achei muito interessante, porque está uma cena assim de velório, né? As pessoas, irmãos, todos nós sentimos a perca, né? Mas a Bíblia, ela tem uma visão sobre o dia da morte. Veja aí o capítulo 14, 32. Glória a Deus. O que diz? O versículo 32 diz assim, ó, do capítulo 14 de Provérbios, Mário: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Até na morte ele tem esperança. Porque para muitos o morrer acabou tudo. Tem até uns irmãos aí que acreditam nessa teoria, né? Que o sono da morte é um sono inconsciente, baseado em Eclesiastes, que na sepultura não há projeto, não há mais realizações. Isso do plano de vista material, porque nós somos corpo, alma e espírito, glória a Deus. Então, a visão, a esperança que Paulo tinha da questão da morte era isso. Ele sabia que até na hora da morte ele tinha uma esperança viva no seu coração, glória a Deus. Então, irmãos, outra coisa que ele coloca aqui, ó: eu desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, a visão que Paulo tinha, a esperança que Paulo tinha na hora da morte é que ele ia ser recompensado. Em 1 Coríntios 15, versículo 58, e diz: meus amados, sedes firmes e abundantes, sempre constantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho, Mário, não será em vão, mas será recompensado. Irmão, o teu trabalho que tu faz para Jesus não é em vão, Deus vai te recompensar. Então tudo aquilo que Paulo tinha se dedicado na obra, tinha evangelizado, tinha ensinado, tinha formado líderes, tinha aberto trabalho,
tinha apanhado, tinha sofrido, tinha sido apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu prisões. Ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Mas ele viu que todo aquele trabalho, irmão, não foi em vão, porque Deus é o Deus que vai recompensar. Ele diz: desde agora a coroa da justiça está guardada para mim. A convicção que ele tinha que depois dessa vida ele ainda ia ser coroado pelo próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Esse aqui é só o primeiro tópico, viu, irmãos? O segundo, ele vai expor a doutrina é uma palavra assim que a gente não escuta muito, mas vocês vão ouvir, já ouviram, né? Mas essa palavra assim é a doutrina da volta do Senhor. A gente não mais escutando mais sobre isso não, né? Porque tem crente que não quer que Jesus volte, não. Eles acharam tão bom aqui na terra, né? Mas a terra, para alguns, diz que o inferno é aqui na terra. Misericórdia. Se o inferno fosse bom assim, né? Mas a terra é o céu para o ímpio, para o incrédulo, certo? Então, a palavra que eu quero falar aqui é sobre a volta de Jesus, a doutrina da volta de Jesus. Jesus vai voltar quando? É a esperança da igreja. Quando? Alguém pode dizer a data, a hora, o mês? Ninguém pode dizer isso. Muita gente já disse, já arriscou, já citou data, mas quebrou a cara, se deu mal, porque todas as pessoas que marcaram a data não aconteceu. Então a palavra retorno, volta de Jesus, é a palavra parousia, né? A volta de Cristo. Ela vai se dar. Os discípulos ficaram admirados. Jesus olhou, falou para eles ficar em Jerusalém. Disse: mas quando é que vai acontecer tudo isso? Aí ele disse: não pertence a vós saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas aí vocês teriam que dar continuidade, né? A obra não pode parar. Então vamos falar aqui sobre a volta do Senhor. O capítulo 5, na verdade é o capítulo 4. Mas o capítulo 5, versículo 1, ele dá essa questão, né? Que é um assunto que Paulo começa no capítulo 4, na verdade. Estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É uma passagem que a gente conhece bem de cor, né? Quer dizer, principalmente quando a gente vai ministrar assim num momento de condolência, né, para os familiares, sempre lê essa mensagem. Capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo de número 13. 4:13. Que diz o quê? Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, os que morrem, mas para que não vos entristeçais, como os demais. Olha aqui o que Paulo está colocando. Havia naquela época já pessoas que não acreditavam, que não tinham esperança. Então os demais não tinham essa esperança. E que esperança era essa? A esperança do versículo 14, que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também todos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Então a volta de Cristo. Aqui no tópico 2, vai falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Então ele começa no capítulo 4, versículo 13 até o 18. Aí depois ele retorna no versículo 1 do capítulo 5, né? Vai falar sobre a parousia. Agora, quando nós falamos de parousia, a volta de Jesus, a gente vai entender uma coisa. A volta de Cristo, ela se dará em duas fases distintas, não é assim? Eu sei, quando eu explico essa questão das duas fases, quando eu vou lá para o livro de Daniel, a irmã Leia até não entende, né, a Lé, mas essas fases, né, Mário, é o seguinte: tem duas fases. Quando é que vai ser a primeira? A primeira vai ser exatamente isso que Paulo vai dizer assim, ó. Dizemos isso, capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 15.
Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo restarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então, arrebatamento. Alguém acha que o arrebatamento é quando a pessoa morre, mas não. Quem foram as duas pessoas na Bíblia que experimentou o arrebatamento no Velho Testamento? Primeiro foi o Enoque, segundo foi Elias. Então o arrebatamento é uma realidade. É quando todos nós estamos aqui e quando Cristo tocar a trombeta, né? Os que estão em Cristo, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos e seremos transladados, arrebatados. Quem não crê nessa mensagem, você tem direito de não crer, mas a incredulidade do homem não vai aniquilar os propósitos de Deus, que é a esperança que o crente tem com Deus é um dia chegar na eternidade. Glória a Deus. E a primeira fase da volta de Jesus é o arrebatamento da igreja. Isso está escrito aqui no capítulo 4, versículo 15 e 16. O mesmo Senhor que morreu, o mesmo Senhor que ressuscitou, o mesmo Senhor que foi assunto aos céus, o mesmo Senhor que prometeu que iria voltar, o mesmo Senhor virá invisivelmente, Ele levará para si o seu povo. Agora, quem é o povo de Deus? Os nascidos de novo, os que viveram para Deus, os que não se contaminaram com este mundo, os que vivem para Cristo, os que se abdicaram do pecado. É claro que não há perfeitos, mas aqueles que se humilharam, que se arrependeram, que pediram perdão, esses são a geração do arrebatamento. Eu não sei quando é que vai ser. Já houve até revelações sobre a volta de Jesus, mas ninguém sabe o dia, nem a hora, nem um ano. Irmão, nem um ano, ninguém sabe. Nem um dia, nem um mês, nem um ano. Mas uma coisa é certa, nós temos que estar o quê? Esperando a volta de Jesus. A segunda fase da volta de Jesus, porque depois do arrebatamento, o que que se dará? O que acontecerá? Você sabe, seu Mário Igor? Né? Desencadeará a grande tribulação. E aí vocês vão ler Apocalipse 3, versículo de número 10. Isso aqui é interessante, essa passagem aqui, viu? Olha aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência. Você guardou a palavra de Deus? Você fez um propósito com Deus? Você serviu a Deus? Você viveu para Deus? Você viveu uma vida de santidade? Então, como você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei de quê? Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, a grande tribulação. Irmão, já veio tanta tribulação, terremoto lá no Haiti, fome, peste, doenças, tanta coisa ruim que já aconteceu. Ainda vai ter a grande tribulação? Vai ter. E a grande tribulação, ela vai ser desencadeada quando Cristo arrebata a sua igreja. A igreja não é só um número de pessoas de uma determinada denominação. São todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram se arrepender dos seus pecados, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que viveram para Deus, aqueles que guardaram a palavra de Deus, aqueles que não se contaminaram com este mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque essa provação, essa tentação, ela vai vir sobre todo mundo. Para quê? É um teste para provar os que habitam na terra, certo? No final da grande tribulação, a segunda fase da vinda vai ser desencadeada. E aí no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vocês podem ler, que diz que eis que como as nuvens, eis que venho como as nuvens, todo olho verá. Aqui é visível. E todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim. Amém.
aqui nós vamos ter a segunda fase da volta de Cristo. Mas é claro, na primeira fase há o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Aí nós vamos desencadear aqui, né, o processo do Apocalipse, que é o arrebatamento, em seguida a grande tribulação. No tópico 2, essa é a doutrina da esperança da igreja. Como eu estou dizendo, muitas pessoas até já estão achando bom viver aqui na terra, e realmente, mas há uma vida espiritual, porque o mundo físico, ele é transitório, ele é passageiro. Jesus diz: passarão os céus e a terra. Veja bem, vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação. É só um versículo de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Veja aí, na sua Bíblia, acompanhe comigo. Esse é o culto de instrução, culto de doutrina, é um culto de ensinamento. Aqui na escola bíblica, dessa lição, ele vai dizer que no final da grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar para reinar e implantar o milênio, o capítulo 19, versículo 20 do Apocalipse diz que a besta, que é o anticristo, foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta. Interessante que essa questão do sinal da besta, né, muita gente já falou de diversas coisas, né? Desde quando eu era adolescente que eu escutava lá na igreja que poderia ser aqueles números, né, que tem nas compras. Aí depois a gente vai ver que é um chip, eu não sei. Eu sei que é um mecanismo que vai ter um controle mundial. Quem não submeter a esse controle mundial, a esse governo mundial, ele vai fazer tipo uma parceria, uma aliança com o próprio anticristo. E a gente sabe que, não vou dizer que é isso ou aquilo, alguém disse que é isso, que é aquilo, não. É uma profecia que ainda vai se cumprir, mas tudo está se encaminhando para um controle mundial, né? As câmeras, essa questão das pessoas serem monitoradas, tudo está concorrendo para um controle das pessoas. E o adversário, né, ele tem ele vai propor essa questão. Aqui no versículo 20, não sei se você já concluiu a leitura, ele fala que esses falsos profetas, esse falso Messias, que a esperança, qual é a esperança que as pessoas depositam? Eu lembro lá no início da década no início dos anos 2000, que tinha uma frase de um político que dizia que a esperança vence o medo, né? Sempre as pessoas usam um homem para ser a esperança de uma nação. E hoje já se propaga que a esperança para resolver todos os problemas da fome, das guerras, das doenças, é um líder mundial. A globalização, né, de você ter o controle de uma nação, de uma pessoa controlar tudo. Isso aqui já está na Bíblia. Uma só moeda, um só reino, né? A gente está sendo, aos poucos, os homens colocando sempre a esperança no homem. A Bíblia diz que maldito o homem que faz do seu braço, da sua carne, a sua força, a sua esperança. Porque o homem é falho, o homem propõe promessa, mas ele não cumpre as promessas que ele propõe. Mas a única esperança que o cristão tem que colocar é em Jesus Cristo mesmo, porque esse sim cumprirá todas as promessas, e a esperança da igreja está nele. A esperança está na tumba vazia, a esperança está na ressurreição dos mortos, a esperança está nas promessas de Deus. Amém? Aqui nós vamos concluir esse versículo, né, que eu disse. Finalmente, aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Vocês lembram daquele capítulo 2 de Daniel, né? 2, né? Hein, Luciano?
que o Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, e tinha uma banda, né, um pessoal lá que tocava, e disse que ao som da música, todo mundo tinha que fazer o quê? Adorar a imagem que o grande Nabucodonosor construiu naquela época. Ali já era uma prefiguração do controle mundial. Então só teve 3 rapazes lá que não se prostraram. Que vocês sabem que eles eram judeus, servos de Deus. A esperança deles estava no Deus de seus pais. Eles estavam numa terra estranha. Botaram até um nome estranho nele: Abdenego, Sadraque, Mesaque. Mas era Ananias, Azarias, Misael. Tudo tem um nome judeu. Ele tem ele invoca o nome de Deus. Deus é a minha força. Daniel, Deus é o meu juiz. Isaías, Ezequiel, Deus é a minha fortaleza. Então todo nome, quando o adversário ele quer contaminar o servo de Deus, ele quer fazer mudanças, né? E querem que as pessoas dancem, se apliquem, se inclinem ao propósito do adversário. E os jovens pagaram preço. Ainda que o meu Deus não me envie a recurso, a salvação, mas eu não vou me prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. E dito e feito, eles foram levados até uma fornalha, mas a esperança dele foi tão gloriosa que o próprio Deus desceu numa cena maravilhosa. Irmãos, a chamada teofania, né? Deus se manifesta aos homens, e ali Deus mostrou para aquele rei que o grande eu sou é que tem que ser adorado, e não imagens de homens que são mortais pecadores. Então a gente tem que ter cuidado com a idolatria dos homens. Tem gente que idolatra pessoas, artistas, políticos, jogadores, pessoas até de renome do meio gospel, são levantados como o próprio Elias era um homem que fez descer do céu, chover, descer o fogo, mas era um homem sujeito às mesmas paixões, fraco. O forte mesmo é Jesus Cristo, nele que está a nossa esperança. Amém? Vamos? Os influenciadores. Bem, os tempos das estações até a volta do Senhor. Esse é o terceiro tópico. Ele vai resumir aqui nessa parte. Na verdade, essa revista, mas aqui nós temos exortações para as pessoas que estão aguardando a volta de Jesus. Para quem tem essa esperança, não vive de qualquer jeito, não vive de qualquer forma. Eu vou só ler, na leitura mesmo vocês vão perceber, viu, irmãos? O capítulo 5 de 1 de Tessalonicenses. Vocês localizaram aí? Que o Mário leu. Diz assim, vou só ler. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Aqui o autor diz que nós não podemos se preocupar com o tempo, com essa palavra eu descobri aqui, viu, irmãos? Olha, irmãos, acerca dos tempos, essa palavra tempo está referindo-se ao cronos, e época é o kairos. O tempo é exatamente no momento em que as profecias vão se cumprir, mas vai ter a hora de Deus intervir, que é o kairos, as estações, o tempo e as estações. Então tudo está no controle de Deus. Não, nem a Bíblia diz, nem os anjos foi revelado, somente é exclusividade do Deus Todo-Poderoso. Então nós não sabemos. Então Paulo vai trazer exortações para aquelas pessoas que tinham expectativa da volta de Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 2: porque bem sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Alguém pode dizer assim, mas irmão, o ladrão não é o diabo, não é que ele veio matar, roubar e destruir? A Bíblia não está dizendo que a ilustração aqui, que o ladrão vem de noite. O que nós podemos entender? O efeito subitamente, surpresa.
ninguém está esperando, ninguém está se preocupando, e ele vai vir numa hora em que ninguém está esperando, está se preocupando. Estão igual o capítulo 5 de Daniel. Aquele rei, né, Beltesazar, estava lá, fez uma festa, fez um banquete, pegou os vasos da casa de Deus, colocou na época, se fosse hoje, colocou bebida alcoólica, vinho, e deu para as pessoas que foram convidadas, e de repente apareceu uma mão, e a mão trazia um julgamento sobre Beltesazar, e ele ficou atribulado, as pernas dele se tremiam, e ninguém conseguiu revelar, mas Deus usou Daniel para dizer que era chegado o dia do juízo, e que ele deveria se arrepender dos seus pecados, mas ele não deu ouvido à voz de Deus. Naquela mesma noite, ele recebeu ali a chancela como é que diz? Do juízo divino. Deus escreveu na parede, e na mesma noite se cumpriu. Ele foi julgado, morto, e o reino dos babilônios, caldeus, foi lançado por terra. Então é assim que acontece, irmãos. Aqui nós temos várias questões que aqueles que esperam a volta de Jesus devem estar se preocupando. É para nós. Porque vai ter um momento em que ele diz assim: haverá paz e segurança, mas não coloque a sua esperança nas coisas deste mundo. Quando disserem haverá paz e segurança, tenha cuidado, pode vir uma repentina destruição, porque a esperança humana, ela não resolve algumas questões, mas somente Deus é que tem a esperança certa, duradoura e eterna. Então, meus irmãos, eu vou só continuar como eu disse lendo. Nós não somos, mais versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Nós somos filhos da luz, versículo 5, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aí ele dá uma exortação para nós aqui: não durmamos. Esse dormir aqui, é claro que todo mundo tem que dormir, né? Quem que consegue ficar acordado? Mas é o dormir espiritualmente, é o dormir que fica relaxado, negligente. Os demais é porque todo mundo está nessa falta de expectativa, não tem esperança, então estão tudo apáticos, insensíveis. Mas ele diz: vigiemos, irmãos, sejamos sóbrios, estejamos esperando a volta de Jesus com sobriedade, com vigilância, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Está falando aqui de um mundo que está numa devassidão, no pecado. Eles são filhos da noite, eles são filhos das trevas, eles não têm compromisso, eles não têm esperança da volta de Cristo. Então eles estão dando lugar, evasão à carne. Mas nós, versículo 8, que somos do dia, nós temos que ser sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então Deus não nos deixou a gente para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivamos, quer durmamos, e vivamos juntamente com Ele. Por isso, nessa noite, nós somos exortados por Deus a uma vida de vigilância, a uma vida de pureza, a uma vida de compromisso, a uma vida de santidade, porque ser cristão é uma renúncia. Ser cristão é estar com essa esperança de que Jesus Cristo voltará em breve. Já são mais de 2000 anos que a gente escuta essa mensagem. Quer dizer, que ao longo da história vem se pregado, que ao longo da nossa infância, da nossa juventude, que nós ouvimos, mas os homens não estão dando crédito. Mas não importa a credulidade dos homens, o importante é que a fidelidade de Deus, ela vai cumprir tudo no tempo e no Kairos, na intervenção divina. A qualquer momento Jesus virá outra vez. Então que nós possamos, nós que estamos afastados do Evangelho, vamos se reconciliar com Deus. Nós que ainda não decidimos a nossa vida para Jesus, vamos ficar de pé? Vamos aceitar Jesus, vamos confessar a Ele como Senhor nas nossas vidas. Se nós que estamos assim fracos, estamos assim meio capenga, vamos se firmar os nossos passos, vamos se fortalecer na fé, vamos firmar, olhar somente para Ele, porque há muitos que estão embriagados com o sono deste mundo. Como eu falei no capítulo 5 de Daniel, estavam embriagados, estavam
totalmente desatento, o Senhor virá como ladrão de noite. É o elemento surpresa. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o ano, nem o mês, nem nada. Mas uma coisa é certa: possamos estar nessa noite esperando a volta de Cristo. Glória a Deus. Amém?